Olá, meu nome é Denis, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Osasco e esta é a sua terça teológica. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês mais a respeito da onisciência de Deus. Em nosso último vídeo, nós falamos que o conhecimento de Deus é infinito e abrange toda a realidade. Hoje nós falaremos mais um pouco a respeito do conhecimento de Deus sobre o futuro, as coisas que acontecerão. Bem, nós falamos também na semana passada que o conhecimento de Deus se estende a todos os tempos, passado, presente e futuro. No passado, porque Deus nunca se esquece, ele lembra da aliança que ele fez com o seu povo e das obras do seu povo, também dos pecados dos ímpios. No presente, Deus está sempre presente e consciente daquilo que está acontecendo a nós. E no futuro, Deus ordena todas as coisas que irão acontecer. E por isso, a essa doutrina sobre o conhecimento de Deus a respeito do que vai acontecer sobre o futuro, nós chamamos então de presciência. Bem, a presciência de Deus, ela é descrita em toda a Bíblia. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos falam um pouco a respeito do que vem a ser esta presciência, sobre como Deus ele não apenas prevê o futuro, as coisas que vão acontecer, mas também determina como essas coisas acontecem segundo a sua vontade. Nós vemos muito da presciência de Deus no Antigo Testamento por meio das palavras que o próprio Deus dirigiu a alguns personagens, tais como Eva. Logo ali depois que Adão e Eva pecaram e Deus promulgou aquelas maldições a respeito, sobre o homem, sobre a mulher, ele disse à mulher, né, fez uma promessa dizendo que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente, ou seja, ela teria um filho que colocaria fim toda a maldição em que o homem, ela e o seu marido, submeteram toda a humanidade. Nós vemos Deus também, a presciência de Deus também, na história, na figura de Abraão. Quando Deus ele se apresenta a esse patriarca, ele faz promessas a Abraão, dizendo que todos os seus descendentes seriam numerosos em toda a face da terra. Vemos isso também, né, conforme a história de Abraão vai se desenvolvendo, dos seus descendentes. José, por exemplo, ele entendia, depois que os filhos de Deus foram parar lá no Egito, que os filhos de Deus não ficariam ali para sempre, porque Deus tinha prometido a Abraão que daria à sua descendência uma terra, e eles tiraria ali o povo do Egito, e os conduziria depois ali naquele episódio que nós conhecemos por Êxodo, pelo êxodo do povo hebreu, que saiu da terra do Egito e foram habitar ali na terra da Mesopotâmia, ou seja, ali em Canaã, a terra prometida. Nós vemos também muito da presciência de Deus com o patriarca Moisés, o primeiro profeta de Israel, se a gente pode dizer assim. Deus disse a Moisés que Faraó não iria libertar o povo do Egito, a não ser com grandes sinais e prodígios que ele mesmo efetuaria para poder quebrantar o coração de Faraó. Nós vemos também a presciência de Deus no ministério dos profetas, logo depois ali que o povo se estabeleceu na terra prometida, se estabeleceu em Canaã. Vemos no desenvolver da história que muitas vezes o povo de Deus se afastou, e Deus predisse que essas coisas aconteceriam, que o povo seria levado pela idolatria dos seus vizinhos, eles fariam aquilo que era errado, e muitas vezes anunciou ali por meio da boca dos profetas, para que, fazendo-os voltar, né, chamando-os ao arrependimento. No entanto, se eles não se arrependessem, eles seriam tirados daquela terra que Deus lhe dera para eles. E isso de fato aconteceu. Deus predisse que isso aconteceria por boca de Isaías, por boca do profeta Jeremias, e o povo de fato foi levado para o cativeiro na Babilônia e ficou ali por 70 anos. E quando regressou mesmo, as condições já não eram iguais.
aquela primeira, o primeiro estado que eles tinham ali, a primeira monarquia do povo de Israel, com Davi, com Salomão, com toda aquela glória que já não existia mais. No entanto, Deus fez promessas. Deus ainda fez promessas com relação a uma redenção que aconteceria, que Deus não deixaria o povo naquela situação, mas que enviaria ali um Messias, enviaria ali um Salvador que os tiraria daquela condição. Então, nós vemos que ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vemos essa presciência de Deus, Deus fazendo promessas, usando a boca de profetas para falar profecias a respeito do seu povo, a respeito do que aconteceria. Como diz Joel Bick no seu livro Teologia Sistemática Reformada, a redenção de Deus revela que todas as coisas acontecem de acordo com o calendário de Deus. Tudo acontece conforme a vontade do nosso Deus. Deus já predeterminou que todas essas coisas acontecessem. E nós vemos ainda, né, que todas essas profecias preditivas das Escrituras testemunham abundantemente a respeito dessa presciência divina. Então, além disso, nós temos ainda o testemunho do próprio Novo Testamento, que é o cumprimento de todas essas profecias, de todos esses acontecimentos preditos ali pelo Senhor no Novo Testamento, no período de Jesus Cristo, no ministério, no advento de Cristo, no ministério dos apóstolos. E aqui o Novo Testamento é o grande cumprimento dessas palavras, é o grande cumprimento desses acontecimentos. Tudo culmina ali com aquilo que os evangelhos nos descrevem a respeito do advento do Messias, no advento de Cristo, o nascimento, a encarnação de Jesus, a vida, a obra de Cristo. No Antigo Testamento foi dito que Cristo seria da tribo de Judá e da família de Davi, que ele nasceria de uma virgem na cidade de Belém, que ele seria um profeta semelhante a Moisés, que falava a palavra de Deus, que proclamava a palavra de Deus e fazia milagres, que ele seria rejeitado pelo seu povo, mas que Deus faria dele o fundamento para o seu novo tempo, para a sua igreja, como ela seria estabelecida no Novo Testamento. Também o Antigo Testamento fala que Jesus ele levaria os nossos pecados, ele seria castigado pelos nossos pecados, porém Deus o faria ressuscitar dos mortos, o exaltando, como de fato a Bíblia nos mostra, fazendo-o assentar à direita, à destra de Deus. Nós vemos também no Novo Testamento o ministério do Espírito Santo se cumprindo, vindo a nós como um cumprimento daquilo que o próprio Deus disse por boca de Ezequiel, por boca do profeta Joel, ou seja, que o Espírito habitaria nos nossos corações, que Deus nos revestiria do seu Espírito em todo o tempo. Então, nós vemos todas essas profecias se cumprindo no Novo Testamento por meio do ministério de Jesus, por meio do ministério do Espírito Santo e também da igreja. E o próprio Jesus Cristo, sendo Deus, ele também predisse que coisas aconteceriam no futuro. Por exemplo, Jesus, mesmo o próprio Cristo, ele predisse ali a respeito da sua rejeição, da sua morte, da sua ressurreição. Ele predisse também a morte com que Pedro iria morrer, a traição de Judas, um dos seus discípulos ali mais chegados, que o trairia com um beijo. Ele predisse mesmo a destruição do templo de Jerusalém que ocorreu anos mais tarde, ali no ano 70, depois da sua morte. E também disse que voltará para julgar o mundo e instaurar os novos céus e nova terra. Bom, só para mostrar aqui com esses exemplos que a Bíblia ela fala abundantemente a respeito da presciência de Deus, que Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Mas eu digo mais, a Bíblia não apenas nos informa que Deus conhece o futuro, mas que também Deus predetermina, segundo a sua vontade, todas as coisas que acontecem, tanto até mesmo na nossa vida em particular, nas nossas decisões que nós tomamos enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Essa doutrina da presciência de Deus,
gerou muitas discussões e ainda tem gerado muitas discussões dentro dos círculos cristãos. Nós podemos aqui estabelecer três maneiras, três explicações teológicas para essa doutrina que nós chamamos de pré-ciência de Deus. Ou seja, o fato de Deus conhecer todas as coisas que vão acontecer, certo? A primeira visão teológica a respeito dessa doutrina nos informa, nos dá uma visão passiva a respeito, né, do conhecimento de Deus, separada da sua vontade. Vou explicar, né? Deus, ele simplesmente observa as coisas acontecendo. Os homens tomando as suas decisões conforme o seu livre-arbítrio, certo? Conforme aquilo que eles chamam de livre-arbítrio, eles tomam a sua decisão. Deus não interfere nessas decisões que o homem toma, e ele simplesmente sabe tudo aquilo, as decisões que eles irão tomar ao longo da sua história. É como se Deus estivesse ali do alto da sua torre de marfim, contemplando todos os homens, todas as suas atitudes, assim como nós muitas vezes assistimos a um jogo, ou especificamente ali quando nós estamos vendo um filme, por exemplo, nós não sabemos o que irá acontecer, se você não assistiu o filme. Mas Deus é aquele que já sabe qual é o fim, o que a atitude que o fulano de tal vai tomar, qual que vai ser o fim daquele personagem, dessa forma um pouco mais passiva, no sentido de que Deus, ele não se intromete, ele não intervém naquilo que os homens estão fazendo. Esta é uma visão trazida ali por Boécio e outros teólogos da igreja que acreditam que Deus, ele não pode intervir nas nossas decisões, porque ele não nos criou como marionetes, como que ele não nos criou como robozinhos para poder fazer ali, fazer aquilo que está determinado por ele. Deus, ele sabe o que vai acontecer. Isso é muitas vezes aplicado também à doutrina da salvação, dizendo que Deus sabe quem vai recebê-lo e quem não vai recebê-lo, mas isso não significa que ele escolheu alguém antes da fundação do mundo para ser salvo. Essa visão, ela mostra isso, um Deus passivo, que sabe todas as coisas que vai acontecer, mas que não age de acordo com a sua vontade, não age de acordo com o seu querer e não viola a vontade do homem. Ele deixa que o homem mesmo que determine pelas suas atitudes o fim, a salvação e tudo que vai acontecer na vida dele, certo? 2 pontos que nós precisamos destacar a respeito dessa visão. De fato, nós sabemos que Deus, ele contempla todas as coisas. E uma das coisas que esta visão nos mostra é que Deus contempla tudo o que vai acontecer como se já estivesse acontecendo. Por exemplo, passado, presente e futuro de Deus estão acontecendo, né, simultaneamente diante de si, diante dos olhos dele, certo? Ele sabe. Nada vai pegar a Deus de surpresa, nenhum pecado, nenhuma atitude do homem vai fazer com que Deus fique pasmo, né? Passado diante de tudo, diante de tais acontecimentos. Desculpe. Mas, nós entendemos que isso de fato é verdadeiro. Todas as coisas acontecem simultaneamente diante de Deus e nada pode pegá-lo de surpresa. No entanto, nós discordamos de fato que Deus não intervém na vontade dos homens, que Deus, ele não age, que a sua vontade, que não é a sua vontade que está por detrás de todas essas coisas, que é apenas a nossa vontade, o nosso desejo que vai fazendo com que as coisas aconteçam segundo ali aquilo que Deus já sabe. Deus apenas é um mero conhecedor. Ele não pode intervir, assim como eu e você, quando estamos assistindo a um filme, quando nós vemos o final de um filme, nós muitas vezes não gostamos e nós não podemos intervir naquilo. Muitas vezes, Deus é retratado nesta visão como um mero espectador, que está vendo as coisas acontecerem, porém ele não determina. Ele não quis, muitas vezes, que fulano de tal tomasse determinada atitude, ele foi lá e determinou, então ele não pode fazer nada a respeito disso. Essa é uma visão falha, porque muitas vezes vai nos ensinar que Deus, então, se partimos desse lado, ele não é todo poderoso.
ele não pode intervir. Nós estamos largados muitas vezes à nossa própria sorte. É nós que somos responsáveis por transformar a nossa vida, por nos santificar, por nos dar a salvação. E isso é totalmente oposto daquilo que o Evangelho nos ensina. É que é Deus quem nos salva, que a salvação se dá pela graça do Senhor. A segunda visão, explicação teológica a respeito desta presciência de Deus, é aquilo que alguns teólogos chamam por meio de um conhecimento médio. É uma via média entre aquilo que nós vamos chamar de predestinação, o decreto eterno de Deus, e essa vontade passiva de Deus, né? Esse conhecimento passivo de Deus a respeito do futuro, né? Diz assim, é uma via média, em que Deus ele sabe todas as possibilidades. Em um universo de múltiplas possibilidades a respeito do que o homem pode fazer, do seu final, ele sabe todas elas. Cabe ao homem fazer a sua escolha, por assim dizer, segundo os seus preceitos. O homem é o livre agente que vai determinando qual é o passo, qual a decisão, qual é o fim que ele vai ter. É ele que vai construir no seu futuro, e Deus sabe todas as possibilidades. Tanto a possibilidade A, B, C ou D, como nós temos visto aí, né, em algumas séries da Marvel, os multiversos, as linhas paralelas, as coisas que poderiam ou não acontecer. Tudo está de acordo. Deus sabe de tudo aquilo. Tudo isso é a vontade de Deus. Não existe uma vontade de Deus predeterminada, uma vontade de Deus para aquela pessoa, para tudo que está acontecendo na vida dela. Pelo contrário, existem várias. E cabe ao homem decidir qual vontade é a melhor, qual vontade é a mais plausível. E, no final, tudo isso vai se coadunar com aquilo que Deus já sabe do futuro, com as várias possibilidades que tem. Bem, essa é uma via média, mas não é uma via muito boa, né? Se nós partirmos para esse lado, tudo, então, ou vai depender totalmente dos nossos esforços, assim como na primeira visão, ou seja, limitando, assim, o poder de Deus, certo? Ou, então, vai nos mostrar para a falta de sentido, a falta de propósito. Se Deus apenas, ele já nos dá vamos dizer assim, apenas essas escolhas, então a nossa liberdade, de alguma forma ou outra, condicionada, a gente vai cair quase que num indeterminismo fatalista, ou seja, não é uma coisa determinada, mas são várias coisas determinadas, ou seja, é algo bem confuso para nós estabelecermos, entendermos de fato. E, por fim, nós temos a terceira explicação a respeito desta doutrina da presciência de Deus, que é a doutrina por meio do decreto divino, ou aquilo que nós conhecemos bem por predestinação, certo? Que nos informa que a vontade de Deus é a causa para todas as coisas, para que todas as coisas aconteçam. Deus, ele estabelece tudo o que aconteceu, tudo o que acontece e tudo o que acontecerá por meio da sua vontade. Joel Bick nos informa, nos dá a seguinte explicação, que Deus eternamente sabe tudo o que acontecerá na história, porque ele decretou antes de o tempo começar, e ele executará seu decreto por meio da sua infalível providência. Ou seja, antes de Deus criar tudo, antes de Deus criar o tempo, a história, o mundo, Deus já decretou tudo o que vai acontecer, e ele faz com que essas coisas aconteçam por meio da sua providência redentiva, da sua intervenção, se a gente pode dizer assim, na história, fazendo com que todos os acontecimentos maus e bons coadunem para que a sua vontade seja feita e o seu nome seja glorificado. Assim, nós entendemos porque a Bíblia nos fala de uma forma até abundante a respeito desse assunto. Por exemplo, quero destacar aqui alguns textos bíblicos com vocês para lembrarmos a respeito disso. Por exemplo, Isaías 46, versículo 9 e 10 nos diz o seguinte, que lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim.
Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Ou seja, aqui nos mostra que é a vontade de Deus que determina que todas as coisas aconteçam. É Ele que revela antes de tudo acontecer. Antes de que o mundo viesse a existir, Deus já determinou que todas as coisas aconteçam. Isaías, capítulo 14, versículo 26 a 27, nos mostra que o Senhor, ele conhece o futuro porque ele conhece a sua vontade. Diz assim: este é o plano que foi elaborado para toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, pois o Senhor dos exércitos o determinou. Quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Ou seja, todas as coisas acontecem segundo aquilo que Deus já havia determinado. E aqui nós vemos um contexto em que as pessoas estavam dizendo ali, no contexto de Isaías, que o juízo não ia acontecer, que Deus não mandaria juízo para o seu povo, que Deus não faria determinadas coisas ao seu povo. Pelo contrário, diz, tudo já está determinado pela vontade de Deus. E ainda nós vemos isso na própria vida do Filho de Deus, no próprio sofrimento, na morte de Jesus Cristo. O próprio Cristo nos ensina em Lucas capítulo 22, versículo 22, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Jesus prenunciando ali a sua traição, por meio de quem? Por meio de Judas, que ele seria entregue nas mãos dos escribas e fariseus. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 23, nos diz: a este, falando de Cristo, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Nós vemos a doutrina da predestinação, ou seja, da presciência de Deus, de que Deus, ele não apenas sabe de todas as coisas, mas determina por meio dos seus decretos tudo o que há de acontecer, sendo de forma clara na Bíblia. E é a visão mais correta teologicamente que nós temos de todos esses fatos, certo? Porque nos mostram a soberania de Deus, nos mostram o poder de Deus em governar todas as coisas, o senhorio de Deus sobre toda a história. Aí você vai encontrar algumas pessoas que vão dizer que tudo isso, de alguma forma, não seria uma forma de fatalismo, ou seja, então nós somos todos marionetes nas mãos de Deus, somos robozinhos, nós não temos vontade, somos ventrílocos apenas? Não, pelo contrário, nós não negamos, como afirma Joel Bick também na sua teologia reformada, que nós não negamos a realidade da vontade humana, mas nós a subordinamos à vontade infinitamente maior de Deus. Ou seja, o homem, ele permanece esse ser livre que ele tem uma liberdade que está limitada pela vontade de Deus. Todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus, mas dentro da vontade de Deus nós também agimos, pensamos, escolhemos, tomamos decisões que muitas vezes nos acarretam bem, que nos acarretam mal, mas tudo isso culmina de acordo com a vontade de Deus. Deus, ele faz com que a sua vontade permaneça sobre todas as vontades dos homens, e o seu querer é o querer que permanece até o fim. Por isso nós entendemos como presciência de Deus. Eu sei que talvez você está terminando de assistir esse vídeo e você vai pensar, poxa vida, não entendi nada, ou que coisa difícil de nós entendermos. Como que Deus, ele determina todas as coisas, então por que eu preciso orar? Por que eu preciso ir à igreja? Por que eu preciso ser um bom cristão, uma boa pessoa? Né? Por que de todas essas coisas? Nós vamos falar um pouco mais a respeito dos decretos de Deus, num vídeo especificamente falando, logo mais, não por esses dias, mas falaremos mais a respeito do decreto de Deus. No entanto, entender esta doutrina nos leva a algumas implicações práticas para a nossa vida. A primeira delas é a adoração. Nós estamos diante de um Deus que é soberano
e bom. Nós vamos falar nos próximos vídeos sobre os atributos comunicáveis de Deus, como sua bondade, o seu amor, a sua retidão. Deus, ele não é como nós, gente. Às vezes nós achamos que Deus ele é um ser mesquinho, egoísta, que está insatisfeito com as suas criaturas, como muitas vezes foi pintado ali pelos deuses do Olimpo, como Zeus e outros das mitologias nórdicas que existem por aí. E muitas vezes nós o tememos não porque o amamos, mas porque temos medo da sua ira de alguma forma, temos medo que esse Deus venha nos prejudicar se nós não fizermos aquilo que lhe agrada. Não é assim que o cristianismo nos fala de Deus, que a Bíblia nos informa a respeito de Deus. Ele é um Deus soberano, cheio de amor. Eu gosto muito dessa expressão que a nossa confissão de fé nos diz, que ele é cheio de amor. Deus não pode ser mal, Deus não pode fazer o mal, ele não pode tentar ninguém, como diz a palavra dele. No entanto, ele ordena por seus decretos que todas as coisas aconteçam para o bem do seu povo, para que o seu povo seja mais parecido com Cristo. Ele utilizou o sofrimento até para si mesmo, na pessoa do Filho. Ele mesmo se submeteu ao sofrimento, à morte, à dor, às nossas tristezas, para nos fazer, para nos consolar, para nos dizer que é Ele quem é o Senhor da história e que porá fim toda a maldade, que porá fim a tudo aquilo que é ruim, toda a opressão, toda a perseguição e aquilo que muitas vezes o povo dele é subjugado e oprimido. Ou seja, Deus nos mostra que ele, determinando todas as coisas, nós entendemos que o mal ele tem um fim, ele terá um fim, ele já está com os dias contados. Ainda suportamos a sua presença nesse mundo, mas ele já está derrotado, ele foi derrotado na cruz do Calvário. E essa vitória virá como o próprio Senhor nos profere ali no livro do Apocalipse e em tantas outras profecias. E que implicação prática isso traz para nós? Nós podemos então adorar a Deus, podemos verdadeiramente reverenciá-lo como um Senhor bondoso, gracioso, e que tem a nossa história nas suas mãos. E isso também nos leva a uma segunda implicação, que é a humildade. Nós somos criaturas. Nossa mente sempre será limitada no que diz respeito aos decretos de Deus. Nós não vamos compreender isso de forma plena, de forma exaustiva, como Deus conhece. Apesar de nós termos o testemunho das Escrituras, o ensinamento das Escrituras de uma forma bem robusta, muitas vezes nós ficaremos travados no nosso conhecimento, na nossa compreensão e especialmente na nossa aceitação dessas verdades, porque reconhecemos a nossa limitação, dependemos do Senhor. Essa é uma doutrina não apenas para ser conhecida, para apenas encher os nossos arcabouços intelectuais, mas também para ser crida, para nos levar à nossa terceira implicação, que é a nossa confiança em Deus. Nós podemos confiar num Deus bom, soberano, justo, que governa todas as coisas, que estabeleceu todas as coisas segundo a sua vontade, porque nós sabemos que o seu caráter é bom, que ele não pode ser mal, que ele não pode praticar o mal. Bem, falar da presciência de Deus nos evoca tudo isso, a entendermos que a história ela terá o fim conforme o Senhor nos disse que ela teria. Bem, nós vamos falar um pouquinho mais nos nossos próximos vídeos a respeito da soberania de Deus, a respeito do caráter moral de Deus e também a respeito dos decretos de Deus, da criação, como Deus criou as coisas, e ele sustenta as coisas por meio da sua providência. Por isso eu falo para você ficar aqui ligado no nosso canal. Peço para você, se você gostou desse vídeo, para você aqui deixar um like, curtir e também compartilhar com as pessoas, com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas de quem você gosta e querem aprender a respeito dessa doutrina teológica chamada presciência de Deus.
Peço também para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber sempre as notificações. Tem muito conteúdo bom sendo preparado aqui, além das transmissões do culto que nós temos aos domingos, os estudos bíblicos na quinta-feira. E peço para você permanecer com a gente. Se você tem algum comentário a respeito desse assunto, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários embaixo que depois que essa transmissão terminar, para que eu possa então respondê-lo aí segundo aquilo que nós soubermos também responder. Então, um abraço a todos vocês, que Deus o abençoe e até a nossa próxima Terça Teológica.